Pastor Osiel, alguns movimentos defendem que o cristianismo é extremamente patriarcal e opressor, que as mulheres sempre foram excluídas, deixadas de lado e vistas como sendo inferiores pelo cristianismo. O senhor que trata com essa área de família e sempre está lidando com isso aí, o que o senhor diria para um jovem que chegasse para o senhor e falasse isso? Olha, é o seguinte, nós temos um aspecto histórico que aponta isso claramente quando o cristianismo tentou se impor. Em alguns países onde houve colonização, inclusive aqui mesmo no Brasil. Então teve um momento que as pessoas quiseram colocar goela abaixo o cristianismo. E nunca foi essa a ênfase das escrituras sagradas. Jesus disse assim, ide por todo mundo pregar o evangelho. Não é assim? Pronto, ide fazer discípulo de todas as nações. Mas alguns que acharam que... E isso não veio só de pessoas que não tivessem sabedoria. Calvino tentou isso em Genebra, dentre outros, e aí você vê que o cristianismo passou a ter uma certa imposição. Inclusive na colonização do Brasil, inclusive na catequização de índios. Então tentou-se dizer, vocês têm que aceitar o cristianismo. Então, dentro de um aspecto histórico, lá atrás isso aconteceu. Inclusive, até hoje, alguns tentam colocar isso. E aí houve essa imposição, atingindo também mulheres, inclusive negros. Mas o cristianismo é livre. O próprio Senhor Jesus Cristo diz, conhecereis a verdade e a verdade vos... João 8,32. Então, essa imposição existiu lá atrás. E esse estigma, ele esteve presente e ainda hoje alguns carregam. Por que alguns começaram a ostracizar o cristianismo? A ogerizar o cristianismo? Porque lá no início ele teve isso. Inclusive nós mesmos, evangélicos e cristãos, tentamos fazer isso. Então, nunca foi de Cristo fazer com que o cristianismo fosse empurrado goela abaixo, que as pessoas deveriam aceitar isso aí. E aí veio segmentos que não tinha nada a ver de imposição também das mulheres. E eu disse uma coisa, nós temos que aprender o seguinte, valorizar a própria mulher, porque o Cristo vivo, quando ele veio, ele fez isso. Gálatas 3,28, ele deixa isso bem claro. Aí tem pastor que diz assim, não, mas isso é só no campo espiritual. Jesus valorizou ela em todas as áreas. Em todas as áreas. Em todas as áreas. E Paulo fala, né, que no Senhor nenhum homem depende da mulher. Isso, né? E aí você vê que essa construção, até na própria estrutura do substantivo ish, que aí vem o Ishá para a mulher, dentro do hebraísmo, isso estava presente. Agora, há uma teóloga, que eu não vou citar aqui o nome dela, porque um dia desse eu estava numa palestra e citei, aí o pessoal disse assim, ele é da linha não sei de quê. E não é. Eu estou citando ela porque ela diz o seguinte, você vê lá atrás, no judaísmo primitivo, a valorização que a mulher tinha. O judaísmo pós-pecado, que vem dominado, então começa a imposição patriarcal. Mas você tem lá atrás, quando tudo é livre, a perfeição do homem, a perfeição da mulher, quando o pecado entra, ele escamoteia, ele rouba isso aí. Então, teve esse momento histórico, essa construção, mas eu quero dizer que toda essa construção dessa linha histórica, ela vem de um peso dominado por uma cultura machista, patriarcal, que não estava na Bíblia. O princípio de Deus estabelecer, 1 Coríntios 11, Deus, Cristo, homem e mulher, é um princípio de padronização para a ordem da humanidade. Mas não é um princípio de imposição para a humanidade. E nem de superioridade, de superioridade. Tem a ver com função, né? Verdade. De nada de superioridade. Porque quando você vai para Efésios 4... que aí ele está aqui também, é de grego, ele sabe disso, vocês sabem que as nossas traduções não fizeram a tradução correta. A mulher lá, seja submissa, é uma outra palavra. Ou seja, por vontade própria ela se submete ao homem. É por isso que a Bíblia diz, por temer a Deus. E ainda tem um agravante a mais aí para a questão tem que ser como uma resposta ao amor. Né? De lá... amai, marido, amai vossas mulheres. Quer dizer, é uma submissão, mas é uma submissão que vem banhada pelo amor. É verdade.